Graça e paz, queridos, juntos mais uma vez para mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico. Essa aula que é a nossa 15ª aula. Hoje nós vamos falar a respeito do segundo livro de Samuel. Só recordando um pouco da última aula, na Bíblia hebraica os dois livros, o primeiro livro e o segundo livro de Samuel, formam um livro apenas. Na nossa tradução para a língua portuguesa, e acredito que também na Septuaginta, acabam sendo dois livros, o primeiro livro e o segundo livro de Samuel. A autoria dos livros históricos é anônima, embora, dependendo do autor que escreve o panorama bíblico, ele pode de repente atribuir a autoria, de acordo com os estudos dele, para alguma outra pessoa que a gente encontra dentro das Escrituras. Por exemplo, alguns vão dizer que o segundo livro de Samuel, a autoria foi de Natã ou Gade, que eram profetas do Senhor, e aquilo que eles escreveram, o conteúdo de 2 Samuel foi mais tarde acrescentado ao primeiro livro de Samuel. A esfera de ação, o período histórico que o livro cobre é de 37 anos. Vai desde a morte de Saul até a compra por Davi do lugar onde o templo seria edificado mais tarde, onde o templo foi construído por Salomão mais tarde. A figura central do segundo livro de Samuel é a figura de Davi, esse homem que é chamado um homem segundo o coração de Deus. Um pouco mais tarde, nesse mesmo estudo, eu quero falar um pouquinho dos motivos pelos quais Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Bem, então vamos lá. Acontecimentos importantes que nós encontramos dentro do segundo livro de Samuel. O primeiro deles é o fato de Davi começar o seu reinado. O livro conta a história do início do reinado de Davi. No capítulo 5 de 2 Samuel está escrito que em Hebrom, Davi vai reinar sobre Judá durante 7 anos e 6 meses, e depois o reino será transferido para Jerusalém, e ele vai reinar não só sobre Judá, mas sobre todo Israel durante um período de 33 anos. Então, é sabido que Davi reina cerca de 40 anos, 7 anos em Hebrom, em Judá, e os outros 33 anos em Jerusalém, porque é o próprio Davi que vai conquistar Jerusalém, tomando Jerusalém dos jebuseus e estabelecendo o seu reino nessa cidade. O segundo acontecimento importante aqui é o fato de Davi ter o desejo de trazer a Arca de Deus, que estava em determinado lugar, para a cidade de Jerusalém. E nesse transporte da Arca, a gente vê que houve duas tentativas, porque a primeira tentativa foi uma tentativa frustrada. Por não seguir aquilo que estava determinado no transporte da Arca, um homem, ao estender as mãos para segurar a Arca, porque a Arca estava sendo transportada num carro de boi, e os bois tropeçaram, ele foi ferido e foi morto. O nome desse homem é Uzá. O texto bíblico diz que Davi vai ficar um tanto quanto entristecido por conta daquilo que aconteceu. Eles deixam a Arca e depois, mais tarde, Davi vai buscar a Arca da maneira certa. Os levitas trazendo a Arca para a cidade de Jerusalém, transportando a Arca, não mais em carros de bois, como foi a primeira tentativa, desobedecendo aquilo que Deus havia determinado na lei. Agora acontece um negócio interessante quando Davi está chegando na cidade com a Arca. Davi, por ser um adorador, ele vai dançando, ele vai celebrando, ele vai se regozijando no Senhor pelo fato de estar trazendo a Arca para uma tenda que ele havia determinado que a Arca ficasse lá. E uma das mulheres de Davi, Mical, vai ver aquilo e vai desprezar Davi em um momento de adoração e de celebração diante do Senhor seu Deus. O texto bíblico está registrado em 2 Samuel capítulo 6. Diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos.
Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então essa mulher de Davi zomba de Davi, e Davi vai dizer: olha, eu tenho me alegrado diante do Senhor, e ainda mais desprezível me farei por conta do meu Senhor. E por conta dessa zombaria, o texto bíblico diz que essa mulher não teve filhos durante toda a sua vida. O terceiro acontecimento que a gente pode mencionar aqui do livro de 2 Samuel é o desejo de Davi de construir um templo ao Senhor. Davi nutriu esse desejo ao olhar para a sua vida, ao ver que as coisas no seu reino estavam indo bem, ele possuía sua própria casa, ele logo se lembra do Senhor e lembra que o Senhor não tem um templo. Mas se você conhece a história bíblica, você vai saber que Deus faz o quê? Deus proíbe Davi de construir o templo. Deus diz não para Davi, porque Davi era um homem de muitas guerras, havia derramado muito sangue, mas Deus faz uma promessa de que o seu filho então edificaria um templo ao Senhor. E a gente vê aqui o quarto acontecimento importante aqui dentro do livro de 2 Samuel, é justamente a aliança que Deus faz com Davi, o pacto que Deus faz com Davi, a aliança davídica. Nessa aliança, Deus promete abençoar a posteridade, a família de Davi, promete um trono real, autoridade real para a descendência de Davi, promete um reino perpetuamente para Davi. E o texto bíblico, a revelação das Escrituras, vão mostrar para nós que então o filho de Davi é que edificaria um templo ao Senhor. E isso é uma profecia que a gente pode chamar profecia de dupla referência, porque tanto o filho imediato de Davi, que é Salomão, constrói um templo ao Senhor. Todavia, aquele que também é chamado nas Escrituras como o filho de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, ele também constrói um templo ao Senhor. Não um templo feitos por mãos humanas, por mãos de homens, um templo de pedras, construído com pedras, mas o templo que é a igreja do Senhor. Jesus Cristo edificou a sua igreja, está edificando a sua igreja, e a sua igreja é um templo ao Senhor, seu Deus. O quinto acontecimento importante, ou grupo de acontecimentos importantes que a gente pode encontrar aqui dentro do livro de 2 Samuel, são os pecados cometidos por Davi. A Bíblia tem essa particularidade. A Bíblia não esconde os erros dos santos de Deus, dos heróis da fé do passado. Antes, ela mostra para que isso sirva também de exemplo para nós. E isso faz com que a Bíblia seja um livro digno de credibilidade de nossa parte também. A gente encontra dois pecados sérios de Davi dentro desse livro de 2 Samuel. O primeiro no capítulo 11, que é o seu adultério com Batseba, e o segundo no capítulo 24, que é o seu pecado em contar o povo de Israel. O texto bíblico vai dizer para nós, no capítulo 11 de 2 Samuel, que em um tempo em que os reis deveriam sair à guerra, Davi acaba ficando em casa, ele acaba avistando uma mulher tomando banho de cima do seu palácio, e ele então deseja deitar-se com essa mulher que era casada, Batseba. É interessante dizer, irmãos, que embora Davi tenha pecado e Deus o tenha perdoado, porque Davi era um homem pronto em arrepender-se, há consequências do pecado de Davi. Se você conhece a história bíblica, você vai perceber uma desordem na família de Davi após esse acontecimento com Batseba. Isso para se cumprir uma palavra que o profeta tinha dito para ele. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. A gente sabe que, infelizmente, na família de Davi aconteceram fratricídios, irmãos se levantaram para matar outro irmão, na verdade, no caso de Absalão e Aminon, não é? Porque a irmã de Absalão havia sido estuprada pelo próprio irmão chamado Aminon, não é? O outro pecado, que é o pecado de contar o povo, trouxe uma consequência terrível para o próprio povo.
Talvez você que está assistindo essa aula possa dizer assim: ah, mas qual é o pecado de se contar o povo? A gente não encontra dentro do Novo Testamento, por exemplo, exemplos em que diz que tantos se converteram, tantos estavam presentes em determinado lugar, em determinado ajuntamento de fé. Qual é o problema de contar o povo? Tudo indica nesse texto que o problema era um problema de orgulho. E o texto bíblico vai dizer que porque Davi resolveu contar o povo, a ira do Senhor foi derramada, se acendeu contra os israelitas. E o texto vai dizer assim: disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? O texto bíblico mostra o comandante, não é um dos comandantes de Davi, tentando dissuadi-lo de contar o povo. No entanto, Davi conta o povo e uma praga cai, infelizmente, sobre o povo de Israel, morrendo milhares de pessoas por conta desse pecado do rei Davi. Outro fato importante da gente mencionar aqui a respeito dessa contagem de pessoas que Davi resolveu fazer do povo de Israel é o versículo 1 do capítulo 24, que diz assim: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Uma olhada para esse texto bíblico sem entender todo o conteúdo das Escrituras pode levar a gente a pensar o seguinte: ora, Deus incita Davi a contar o povo e depois Deus derrama juízo sobre o povo? Que Deus cruel é esse? Na verdade, em alguns momentos dentro das Escrituras, nós vamos ver o texto atribuindo a Deus algo que Deus permitiu que acontecesse e não que Deus fosse o causador disso. Espero que os irmãos tenham compreendido isso aqui. Então, esses dois pecados, tanto o adultério de Batseba como o pecado de Davi em contar o povo, trouxe consequências sérias e fica uma advertência para nossas vidas também. 3 fatos que a gente pode encontrar aqui dentro desse texto que mostram para nós, que revelam para nós que Davi era um homem que amava a Deus de fato e de verdade. E é interessante que um homem que ama a Deus não é um homem que não erra, não é um homem que não comete deslizes, não é um homem que não peca, como nós vemos no exemplo de Davi aqui. Mas é um homem que se esforça por fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Por exemplo, o desejo de Davi de construir o templo mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus de fato e de verdade. O seu arrependimento, o seu pronto arrependimento, nos 2 casos, tanto no adultério com Batseba, como no seu pecado em contar o povo, são descritos dentro da Bíblia. Por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Quando ele é confrontado por conta do seu pecado, ele se arrepende do seu pecado. E uma obra que a gente pode dizer assim, fruto desse arrependimento e desse amor que Davi tinha por Deus, é o próprio Salmo 51. Aconselho você a ler o Salmo 51, que ele tem tudo a ver com essa passagem do adultério de Davi com Batseba. E também no caso da contagem do povo, a gente lê em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então a gente vê ele, tanto um homem que teve o desejo de construir o templo, como um homem que se arrependia rapidamente, mas também quando ele vai oferecer um holocausto para que Deus cesse a praga de sobre o povo, porque a mortandade estava assolando o território de Israel. Ele chega até um determinado lugar e quer comprar a eira de Araúna. E Araúna diz para ele: olha, eu vou entregar a eira para você, você pode fazer o sacrifício ao Senhor Deus aqui. No entanto, Davi vai dizer algo interessante. Ele diz o seguinte para Araúna: não, mas eu comprarei de você pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada.
Ele tinha dentro do seu coração o entendimento de que para Deus deveria ser feito o melhor e que servir a Deus não importa, poderia custar alguma coisa para ele, no entanto ele iria servir ao Senhor. E o texto continua assim: edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. A referência é 2 Samuel, capítulo 24, versículos 24 e 25. Você deve se lembrar que nós mencionamos aqui que quando Deus faz aliança com Davi, Deus promete o reino à descendência de Davi para sempre. E o cumprimento dessa promessa a gente pode ver na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A semente prometida de Davi, que estabeleceria seu reino para sempre, é o próprio Senhor Jesus. É por isso que Jesus é chamado, em algumas partes dos evangelhos, de filho de Davi, porque ele era da descendência de Davi e ele se assentará no milênio para governar a partir da cidade de Jerusalém como rei do seu povo e como rei de toda a terra. A gente encontra, por exemplo, em Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33, algo que menciona, que faz menção a essa promessa que Deus havia feito a Davi. Este será grande, falando a respeito do nascimento de Jesus, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É isso que o texto bíblico fala em Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 36, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Assim a gente termina a nossa 15ª aula do curso Panorama Bíblico, hoje falando a respeito do segundo livro de Samuel. Se você não faz parte ainda do nosso grupo no Telegram, você pode então procurar lá no Telegram Igreja Batista Videira, que as folhas, a parte escrita do estudo estará lá para você baixar se você quiser, guardar aí para um estudo futuro ou quem sabe até aprofundar aquilo que você ouviu aqui nesse tempo durante esse vídeo que nós gravamos. Curta o nosso canal, compartilhe se foi edificante para você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.